Já aconteceu com vocês de receberem arquivos STL todos bagunçados, onde não estão relacionados a mandíbula com a maxila? A gente recebe lá um arquivo STL da mandíbula, um arquivo STL da maxila e os bytes, que seria na verdade o escaneamento das mordidas, um em cada lugar no nosso ambiente tridimensional. Tem uma forma bem fácil da gente alinhar isso utilizando o MedTlink. Na verdade, o design do MedTlink. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como fazer isso. Bom, pessoal, para a gente fazer esse alinhamento dos escaneamentos, a gente vai precisar então do escaneamento das duas arcadas, para a gente alinhar uma com a outra, e além disso, do escaneamento da mordida, do bite, para que a gente possa usar esse escaneamento da oclusão para relacionar então a mandíbula com a maxila na posição que a gente pensou em colocar ela, ou seja, coloquei o paciente na máxima entrecuspidação, fiz o escaneamento, é nessa posição que eu quero levar. Muitas vezes esses arquivos eles vêm desalinhados, eles vêm fora de posição, eles vieram de lugares diferentes. E tem uma forma bem fácil de resolver isso. Então eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho aqui uns vídeos, eu vou deixar então um cardzinho aqui em cima para vocês saberem onde que a gente baixa o MedTlink, que é um software que é vinculado ao scanner da Med. Então ele nos auxilia nesse sentido. A gente vai utilizar então qualquer escaneamento, não há uma necessidade de a gente escanear os nossos arquivos no software e com o scanner da Med. A gente pode fazer isso com qualquer arquivo que for escaneado em qualquer scanner. Mas a gente precisa baixar esse software, que é gratuito, para a gente trabalhar com a grande maioria das funções desse software. Então a gente não precisa ter o scanner, a gente pode só baixar o software e trabalhar com ele. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o app, que na verdade é um dos apps que a gente tem dentro do software do MedTlink, que é o app Design. Esse Design é um software fantástico, ele nos traz muitas opções de tratamento. Eu gosto de comparar ele como um MedMixer mais atual e mais vinculado ou mais direcionado para trabalhos odontológicos. Então como que a gente vai fazer? Eu estou aqui no software, a gente vai criar, como qualquer trabalho que a gente vai fazer dentro do MedTlink, um novo caso. Vou clicar aqui em novo caso e sempre a gente precisa dar um nome, né? Então para o nosso arquivo que a gente vai trabalhar. Então eu vou colocar aqui teste alinhamento. Aí eu criei um paciente novo. Ele criou e eu vou colocar em registrar ou registrar e escanear. No caso, eu não vou escanear, eu vou importar arquivos. Ele vai abrir a aba então do formulário e do visualizador de arquivos. Nesse caso aqui, então eu estou no formulário, eu não preciso para esse caso, para fazer um alinhamento, colocar que tipo de trabalho que eu vou fazer. Mas o normal é quando a gente trabalha dentro do MedTlink, a gente colocar que tipo de trabalho que a gente vai fazer. Eu vou aqui embaixo então em arcada, eu vou colocar como se fosse maxila, um modelo de estudo e a mandíbula também um outro modelo de estudo. Daí ele fica já catalogado como modelos de estudo e se eu quiser procurar na minha lista de casos no meu software do MedTlink, então eu vou lá e procuro como modelos, né, ou enfim, qualquer trabalho que eu cadastrei, fica mais fácil, fica mais organizado e dependendo do trabalho do app que eu vou usar, é necessário para que a gente tenha escrito no nosso formulário qual trabalho vai fazer. Como exemplo para isso, se eu vou gerar um dente, uma prótese, se eu não anotei que aquele dente que eu vou trabalhar vai ser uma prótese, uma coroa, ou uma onlay, ou uma inlay, ele não vai deixar eu dar andamento no software. Como aqui a gente vai trabalhar só com alinhamento, ele vai deixar a gente poder ir para frente. Mas enfim, como que a gente faz? Agora eu não tenho, se eu for aqui no meu visualizador de arquivos, eu não tenho nenhum arquivo aqui ainda. Então o que que eu vou fazer? Não há arquivos disponíveis. Eu vou nessa abinha aqui que é um Clips e vou anexar. Eu separei aqui na minha área de trabalho os arquivos que eu quero trabalhar. Então alinhar aqui o byte, que era isso que eu quero fazer agora, e vou importar. Então mandíbula, eu com o Shift clicado eu coloco mandíbula, maxila, e se eu for aqui para cima, ou Shift ou Ctrl clicado, né? E eu vou aqui então no bytes unidos, que seria eu unir, na verdade, os bytes dos dois lados para nos facilitar e para nos dar mais informação. Se a gente fosse alinhar com o byte de um lado só, a gente poderia correr o risco de ter um desalinhamento oclusal, né, no nosso plano oclusal. Então o que que eu fiz? Uni os dois bytes, eu vou usar os dois juntos, os dois lados juntos, para que a gente alinhe de uma forma mais adequada. Vou abrir então dentro do software os meus trabalhos, aqui os meus arquivos, e aqui vocês estão vendo que ele está totalmente separado, mandíbula, maxila e os bytes.
Então, como que a gente vai fazer? Como eu falei antes, a gente vai aqui nesse app do Design, Medit Design. Clico nele, ele vai abrir a janela e ele vai nos dar a oportunidade de abrir ou de importar para o meu trabalho, né, dentro do Design, qualquer arquivo que eu queira. Tanto que já está baixado, quanto que esteja em outro caso, ou que eu possa importar diretamente do meu computador ou da minha nuvem. Então, eu posso fazer isso tudo. Nesse caso, os 3 arquivos que eu vou trabalhar, eu já importei, eu clico nos 3 arquivos e dou confirmar. O que vai acontecer? Ele vai abrir, então, nossa área de trabalho. Eu vou movimentar para que a minha maxila fique em cima e para que a gente possa fazer esse alinhamento, eu vou nessa aba aqui, então, modo de alinhamento. Clico nela e aí eu vou falar o quê? Eu quero que os meus modelos, eles vão em direção ao meu byte, o meu escaneamento da mordida. Porque senão, se eu movimentar a mordida para minha maxila, ela não vai em direção à minha mandíbula. Então eu vou tomar como referência o meu escaneamento da mordida, o byte, e os 2 modelos, que seria a mandíbula e maxila, vão em relação ao meu escaneamento. Então qual a minha referência? É os bytes unidos e qual o modelo que eu quero modificar, o que eu quero mudar de posição para que ele vá em direção ao meu byte. Eu vou começar por um deles. Então começamos pela maxila, eu posso arrastar com o botão da esquerda para o alvo e dou confirmar. Neste momento, então ele está mostrando esse modelo aqui de cima, que é o que vai movimentar, e os 2 bytes. Como que a gente vai fazer então para alinhar? Existem áreas que são iguais entre o meu modelo e o meu byte, o meu escaneamento. E são essas áreas que eu vou querer selecionar para que o software utilize então essa área, esses pontos, essas faces, para que ele possa então unir um com o outro. Então, aqui embaixo existem várias formas de alinhamento. Eu posso fazer manualmente, eu posso fazer por pontos, mas nesse caso, onde eu tenho áreas iguais, eu posso pegar então esse ícone de alinhar por áreas selecionadas, que seria esse botão aqui. Eu clico e eu vou pintar num arquivo e no outro arquivo as áreas que são iguais. Então vamos lá. No meu byte aqui, ó, eu tenho essa região, eu clico com o botão da esquerda do meu mouse, ó, até aqui nessa região, e a minha gengiva são iguais entre um modelo e outro. Eu não vou desenhar ou não vou pintar a parte de baixo, que eu vou fazer isso quando eu for alinhar a mandíbula. Então eu pintei aqui os dentes, ó, essas áreas que são iguais, vou fazer a mesma coisa. Isso não precisa ser exatamente igual, mas muito próximo, para que o software consiga entender quais são umas áreas que são muito parecidas e alinhar. Então eu fiz isso do lado direito, agora eu vou lá pro lado esquerdo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui no canino, no pré-molar, no outro pré e no molar e na gengiva, e vou fazer isso aí a mesma coisa, uma parte do canino, pré, molar e gengiva. Por isso que sempre é bom, quando a gente vai fazer o escaneamento em boca, a gente não pegar só um pouquinho da oclusão, a gente pegar uma área maior. Se eu tiver que fazer esse tipo de alinhamento, eu tenho uma facilidade maior. Então, eu peguei e marquei dos 2 lados, a parte da maxila do meu byte e os 2 lados que são iguais, e eu vou dar, então, o meu aplicar. Quando eu apliquei, a gente consegue visualizar ó, que ele já foi para minha posição. Desmarco aqui o meu alinhamento, ó, a minha maxila já está no lugar certo alinhando. Depois a gente vai fazer alguns cortes, eu vou mostrar para vocês para a gente ver como que a gente faz para ver se está totalmente correto. Agora eu vou fazer então o alinhamento da mandíbula. Então eu faço a mesma coisa. Eu vou na área de alinhamento aqui, eu vou modificar aqui nesse botão quais os arquivos que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui a maxila, boto ela de volta, puxo a minha mandíbula, dou confirmar. E eu vou fazer o mesmo procedimento então na mandíbula. Estou olhando aqui, só que no meu byte, agora eu vou marcar a parte de baixo. Clico aqui em alinhar, molar pré inferior um pouquinho da gengiva, do lado direito, né? Molar pré e a gengiva do lado direito. Modifico, faço a mesma coisa do outro lado. Gengiva e molar, boto aqui, ó, molar até o meu pré-molar e dou o aplicar. O que vai acontecer? Ele vai alinhar, então, com o meu byte. Então eu já vou desmarcar aqui, dou aplicar, né? Ele ficou e eu desmarco esse ponto. Agora olha só o que aconteceu. Os meus modelos foram para a oclusão, relacionado com o meu byte. Se a gente diminuir um pouquinho aqui, ó, a nossa transparência, a gente consegue ver exatamente que a gente está na posição. Tá, Celso, mas como é que tu consegue ver que isso está muito certo? Como que a gente pode medir, a gente fazer essa diferença de o quão preciso tá essa meu alinhamento? Uma coisa bem legal que eu posso fazer. Eu vou nessa aba de modo de meditação.
medição, que está aqui em cima. Eu clico e nesse primeiro ícone aqui embaixo, a gente tem uma aba de criar seções. Como que eu faço? Eu clico aqui e eu vou gerar umas linhas que são, na verdade, cortes bidimensionais das áreas que estão nos modelos que são iguais, ou seja, do bite, a mandíbula e a maxila. Então, mais ou menos aqui nessa região. Eu clico aqui, então, com o botão da direita e só estico e largo, ele criou uma seção. Vou para o outro lado e faço a mesma coisa com o outro lado. Crio uma seção aqui. Ok? Criei duas seções para a gente poder visualizar. Agora, como que a gente faz para ver se está certo? Eu vou minimizar os arquivos STL das três áreas, e olha aqui, eu consigo visualizar bidimensionalmente esse meu alinhamento. Ou seja, se eu começar a aumentar de tamanho, olha só quanto que eu tenho nas áreas mais adaptadas. Vou pegar essa área de cima, que seria a mais desadaptada, comparando com outras áreas. Se a gente pegar áreas aqui, ela está bem certinha. Então vamos pensar que se fosse aqui, ela está desadaptada. Isso pode acontecer, porque o meu alinhamento não está bom, mas nesse caso, todo o resto está legal, ou porque na hora do meu escaneamento, aqui ele não fez um bom escaneamento nessa região, porque a gente só quis pegar o byte, só a parte vestibular. Mas vamos pensar assim que fosse o maior desalinhamento que eu tivesse aqui. Vamos fazer uma medida. Quanto é esse desalinhamento? Vou na parte da medida e vou nessa aba de medir a distância entre dois pontos. Clico entre os dois. É 0,188 milímetros. Isso seria uma desadaptação se isso fosse correto mesmo, que meus escaneamentos estão certos. Vamos pegar uma outra área para ter essa mesma ideia. Vamos pegar mais ou menos aqui, que seria na parte vestibular inferior. Eu vou lá e clico um ponto e outro ponto aqui. Eu tenho 0,054 milímetros de desadaptação. Se eu fizer isso na minha outra seção, mesma coisa. Esse aqui está até mais preciso ainda. Vamos pegar aqui da maxila, que deu uma diferença maior. Aqui em cima. É que aqui, na verdade, não é bem, é parte cervical. Talvez não seja o melhor ponto para medir. Mas aqui, na parte vestibular dos dentes, faço mais uma medição e aqui a gente tem 0,063 milímetros de distorção. Ou seja, o alinhamento que a gente fez foi um alinhamento, na minha concepção, muito adequado. Então a gente consegue alinhar esses modelos e isso clinicamente não vai ter nenhuma repercussão. Se a gente gerar um trabalho que foi alinhado a partir desse meu alinhamento, a gente vai ter um trabalho totalmente correto e com muito poucos ajustes ainda. O que é o ideal sempre? Quando a gente escaneia no arquivo de escaneamento, já fazer essa exportação desses arquivos na posição correta, na posição que a gente já escaneou. Mas, em alguns momentos que a gente não tem isso, a gente pode utilizar desse software e desse aplicativo para que a gente possa fazer esse alinhamento. E aí, pessoal, essa informação foi legal para vocês? É interessante a gente conseguir se virar nesse ambiente virtual tridimensional, porque nem sempre, quando a gente recebe um arquivo, eles estão totalmente linkados. Ou por algum motivo eles foram movimentados, ou na hora de exportar a gente teve lá a maxila que foi escaneada em algum lugar, a mandíbula em outro, e a gente fica perdido, não sabendo exatamente onde que é a oclusão. E desse jeito, como eu expliquei para vocês, utilizando o MedLink, é a melhor forma, a forma mais rápida e mais fácil de a gente colocar esses modelos em oclusão. Se você faz isso de alguma outra forma, escreve nos comentários. Se não, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para os teus colegas que ainda têm dificuldade de fazer isso, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!